Estamos no ano de 2022, um ano eleitoral, um ano importantíssimo que vai decidir o futuro do país. Por conta disso, se faz importante debater a política, falar sobre a política. E é justamente isso que acontece hoje aqui, na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Canindé. Acontece hoje o Seminário do Direito Eleitoral na Prática, aonde membros e advogados da Ordem dos Advogados Brasileira, mais especificamente da subseção de Canindé, então, trazem palestras interessantíssimas voltadas então para debater o direito eleitoral. Nós conversamos aqui então com o Dr. Denis Cavalcante, ele que é presidente da Escola Superior da Advocacia da subseção de Canindé. Doutor, para situar um pouco o nosso telespectador, quem nos acompanha agora, o que eles podem esperar deste evento? Bom, esse evento que nós estamos realizando hoje é o Seminário de Direito Eleitoral na Prática, certo? É um seminário que foi idealizado e estruturado pela a Comissão Estadual de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Estado, certo? Da nossa OAB estadual. Consiste em que uma série de conferências acerca de temáticas voltadas para o direito eleitoral. Então, nós temos uma série de palestrantes, uma série de painéis temáticos que vão abordar várias temáticas a respeito do tema. Num primeiro momento, nós tratamos da atuação do advogado nas eleições de 2022, falando da consultoria até o contencioso, certo? O primeiro palestrante fez uma abordagem muito abrangente, até porque o nosso evento aqui é aberto ao público. Então, nós temos aqui servidores da Justiça, nós temos acadêmicos do curso de Direito, nós temos servidores públicos, nós temos políticos da região, então temos advogados, que é o nosso público principal. Então, assim, foi feita uma abordagem de uma forma muito dinâmica, muito geral, sobre todo o contexto histórico das eleições e também da prática da advocacia no direito eleitoral. Então, foi um momento muito rico esse primeiro momento. Nós vamos ter a seguir mais 2 painéis. Os próximos painéis, eles vão tratar a propaganda eleitoral e o uso da internet nas eleições, e nós vamos ter também as condutas vedadas aos agentes públicos e o abuso de poder nas eleições. 2 temáticas super interessantes e muito pertinentes para o momento que se aproxima das eleições. Então, qual é o objetivo desse evento? Trazer informação, trazer o conhecimento. O objetivo da Escola Superior da Advocacia, a ESA, ela tem como finalidade principal fomentar o ensino, a qualidade do ensino para fortalecer a advocacia, a atividade da advocacia. E num momento como esse, a gente também presta um serviço à sociedade, trazendo ao debate essas temáticas que são tão importantes para o contexto que estamos vivendo, tendo em vista aí que o pleito eleitoral se aproxima. Então, a nossa expectativa é muito boa, um público bem diversificado, muitos participantes. Então, a gente está muito feliz assim, pela adesão, a participação do evento. É um evento que nós estamos realizando com o apoio de muitos parceiros, todos palestrantes, toda a estrutura, desde a estrutura até o coffee break, os brindes que foram distribuídos, os conferencistas, todos estão aqui voluntariamente. É bom frisar isso, que todas as pessoas que estão aqui estão voluntariamente com o objetivo de servir, de fazer um trabalho diferente e trazer informações relevantes e compartilhar o conhecimento não só com os colegas advogados e advogadas da região, mas com toda a população de Canindé. Então, tem a expectativa muito boa para as próximas 2 palestras. O evento está sendo muito bacana. A primeira ação desse tipo que a Escola Superior da Advocacia de Canindé está realizando aqui na cidade.
e a gente espera que os próximos eventos sejam tão bons quanto esse aqui. A gente espera estar contribuindo com a sociedade de Canindé, com a população de Canindé e principalmente com a nossa advocacia. Nós conversamos aqui então com ele, que foi o primeiro palestrante deste seminário, é o Dr. Fernandes Neto. Doutor, vale ressaltar que o senhor pautou um tema interessantíssimo, que é o fato de que a democracia é mais do que essencial para que a nossa sociedade passe a funcionar. Na verdade, como eu disse na palestra um pouco, né, a democracia foi o máximo que a sociedade civilizada conseguiu. Então não há nenhum regime, apesar de não ser perfeita, não há nenhum regime melhor do que a democracia ainda, né? Mas a democracia não é só a eleição. A democracia não é mais só mais a maneira, o instrumento de se buscar as maiorias e os representantes legais. A democracia também hoje tem o seu conceito comportamental. Então, o que é uma pessoa democrática? É aquela pessoa que sabe aceitar a vontade, a ideia do outro, que respeita o dissenso e que age coerentemente com suas razões. Então, assim, pensar em democracia não é só pensar em eleição, mas é pensar no Estado, no comportamental. Eu sou democrático por quê? Porque eu respeito uma fila, porque eu respeito os mais velhos, porque eu deixo o outro falar e depois eu digo a minha opinião, né? Então, uma pessoa democrática é aquele que vive em coletividade e dentro de uma sociedade que respeita o dissenso. A democracia, então, não é um modelo político, mas sim um modo de vida, podemos dizer assim. De fato, a democracia já foi um modelo político, já foi um sistema político, né? Mas de um tempo para cá, e acho que depois da Segunda Guerra, a função de democracia, o conceito de democracia vem se alargando muito mais para ser um modelo comportamental, para ser um sistema político e uma maneira das pessoas viverem. Por exemplo, hoje não se admite mais uma democracia sem igualdade, sem o respeito às minorias. Então está lá na Constituição determinado que tem que se respeitar as minorias, dar direito, garantir os direitos fundamentais da pessoa humana, né? Então, assim, também das mulheres, dos negros e de todas as pessoas minorizadas na sociedade. Então, democracia hoje é muito mais do que escolher seu voto. E a sociedade tem que entender isso, que nós precisamos ser democráticos, não só na eleição. Conversamos então com Jana Albuquerque, ela que logo mais também irá dissertar aqui neste seminário. Jana, o que o nosso telespectador pode esperar então para a sua palestra? Então, qual será o tema que será abordado? Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui em Canindé, essa terra tão querida, terra que eu tenho o prazer de vir sempre, todos os anos, com minha família, assistir a missa ali na Basílica, vestidinha de São Francisco, né, de cappuccino, e para mim é um prazer muito grande estar aqui, trazendo um pouco do nosso conhecimento para os colegas advogados, os estudantes de direito e toda a população que se interessa por esse tema do direito eleitoral. Eu vou falar um pouco sobre a questão da propaganda eleitoral, certo? A gente vai falar sobre a propaganda eleitoral, a questão da pré-campanha, o que pode, o que não pode. Vamos abordar também um pouco sobre as fake news, que é a questão que hoje é crime, né? O impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, que a pessoa tem que ter cuidado com essa questão de impulsionamento de conteúdo. E é basicamente isso, é uma conversa bem tranquila, só para a gente bater um papo mesmo sobre essa questão de propaganda eleitoral. Que é uma temática assim, importantíssima de ser abordada, ainda mais nesse ano, onde a gente vê uma polarização na política brasileira. Exatamente. Essa polarização é o que está atrapalhando um pouco a nossa democracia, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tiveram algumas alterações na lei agora, para a gente tentar segurar essa questão das fake news, o impulsionamento também, né? O disparo em massa. Então, assim, aos poucos a justiça está se adaptando e vai dar certo. Eu digo sempre que o direito eleitoral é um tema muito dinâmico, porque a cada 2 anos as regras mudam. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e foi muito bom essa iniciativa da ESA, certo? De trazer essa atualização para os colegas do interior.
Ainda então, continuando a acompanhar este seminário, nós conversamos com o doutor Pedro Fernandes. Doutor, para situar também o nosso telespectador, do que o senhor vai dissertar, qual será a temática que o senhor vai pautar logo mais aqui neste seminário? Boa tarde, quase boa noite, né? Queria dizer que aqui o evento que a ESA e a subseção do Canindé está organizando é um evento muito importante para o interior do estado. É muito bom sempre compartilhar o conhecimento, principalmente no eleitoral, né? Nesse ano de eleição. É muito importante os advogados, os estudantes de direitos terem acesso a esse conhecimento especializado. E o meu tema, o que vai me competir a falar hoje, é sobre conduta vedada e abuso de poder político, né? Nós vamos aqui abrir o tema com uma introdução de abuso de poder político, os tipos de abuso de poder político, e aí nós vamos passar para condutas vedadas, né? Quais as condutas vedadas que o agente público não pode fazer, quais são as penas. Então, é um debate bastante importante para o operador do direito, até inclusive para os servidores públicos, políticos em geral. Então, eu atribuo esse tema de grande valia para o direito eleitoral. O senhor mencionou uma coisa interessante, que é com relação à valia deste tema. Para situar o nosso público também, ainda mais nesse ano eleitoral, qual a importância desse tema nesse período que a gente está vivendo? Então, o abuso de poder e a conduta vedada são ilícitos eleitorais que podem tirar o candidato da competição. Então, eles têm que ficar atentos a essas condutas, a essas proibições, para justamente não vierem a ser frustrados, né, posteriormente, a sua candidatura, o seu registro ser cassado, ou então o seu diploma posteriormente ser cassado. Portanto, realmente é um assunto bastante relevante para toda a sociedade, também para o operador de direito e também para os candidatos, porque se eles não tiverem conhecimento, podem se prejudicar, né, no futuro em sua candidatura.